Ó Pai, Jesus nos disse que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Nos encontra, Senhor. Nos encontra aqui, Senhor. Nós queremos te encontrar. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ensina a adorarmos em espírito e em verdade. Pai, o Senhor disse que a tua alegria é a nossa força, Senhor. Não permita que ninguém saia daqui sem a tua alegria e a sua força, Senhor. Pai, aqueles que aqui vieram com tristeza no coração, com uma baixa autoestima, com espírito de tristeza e depressão, eu declaro em nome de Jesus Cristo que o reino dos céus está aqui. E o reino dos céus é paz, é alegria do Espírito Santo, é justiça. Você seja hoje aqui tocado e impregnado pelo reino do céu. Pai, obrigado pelos teus anjos que já estão aqui nesse lugar, Senhor. O Senhor que é um Deus invisível, mas real. O teu reino que é invisível a estes olhos, mas ele é real, Senhor. Peço, Senhor, que a tua presença aqui seja espessa, palpável, tangível. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Reina, Senhor, reina nos nossos corações. Reina nesta igreja, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Eu peço, meu Pai, que a tua paz esteja agora aqui enchendo cada coração. Muda a história destas vidas, Senhor. Muda a história de muitas vidas aqui, Senhor. Basta um toque teu. Basta uma palavra sua, Senhor. Seja assim hoje, seja assim nessa noite. Vida abundante, liberada, Senhor. Liberada, vida abundante, Senhor. Alegria, paz, saúde e prosperidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bem-vindo, você está num pedacinho do reino do céu. O reino dos céus é assim. E tem algumas palavras que catalisam, que acionam as coisas do céu. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. E uma palavra que ativa as bênçãos é Shalom. Shalom. Shalom não quer dizer somente paz, quer dizer vida abundante, alegria, paz, saúde. E Jesus nos recomendou que quando nós estamos juntos, e mesmo quando nós entramos na casa de alguém que não o conhece, se nós falamos Shalom, a paz do Senhor, a gente está fazendo com que a atmosfera do reino dos céus entre. Então eu falo para você agora, Shalom, Shalom. E eu vou falar para você abençoar quem está do seu lado com Shalom, Shalom. Bem-vindo ao ambiente do reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Shalom Adonai, né? A paz do Senhor. Vamos sentar, meus irmãos. A palavra de Deus diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, em Hebreus. De maneira que o que se vê foi feito a partir daquilo que não se vê. Logo, o mundo que nós chamamos de mundo espiritual veio primeiro, foi criado primeiro. O mundo espiritual. Assim, quando Deus fala com Moisés, por exemplo, lá no deserto, ele fala: Moisés, faça o tabernáculo, siga o modelo que eu te mostrei. E Deus mostrou para Moisés um modelo celestial para ele construir o tabernáculo lá no deserto. Existe um reino dos céus e ele é real. E quando o Senhor Jesus veio à terra, ele disse: vocês são de baixo, eu sou de cima.
Vocês são da terra, eu sou do céu. Jesus estava se referindo ao reino do céu. E é radical que quando Jesus ele começa a formar os seus discípulos, e aqui tem muitos discípulos, não é? Discípulo é aquele que segue o mestre, discípulo é aquele que guarda os mandamentos de Jesus e se esforça para segui-los. Jesus disse para os discípulos: eu não sou deste mundo, e vocês também não são. Eu não sou deste mundo, vocês também não são. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo vos odiará. E se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Que dura palavra. Por que será que o mundo é assim? A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Quando Jesus estava no Getsêmani, quase indo para a cruz, logo antes de ser preso, o príncipe deste mundo havia entrado em Judas Iscariotes. E quando ele vem, Jesus fala: vem aí o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele, mas é chegada a minha hora. Amém. Eu não quero assustar você, eu quero dar boas novas, mas nós vamos falar sobre a cultura do mundo e a cultura do céu. Aleluia! Este mundo tem uma cultura, e o reino dos céus tem uma cultura também. E é interessante que a gente vê na história da humanidade como a cultura do mundo foi sendo alterada. Na verdade, a gente vê, mesmo hoje em dia, cada país tem uma cultura. É totalmente diferente a cultura da França, os hábitos, né? A cultura, o dia a dia do Brasil, de Moçambique, do Japão, é tão diferente. E por mais que o mundo se esforce, e os seres humanos são civilizados, e tem um tanto de bondade em cada ser humano, não é? Sempre houve violência, fome, prostituição, abuso, maldade. E o mundo vai sempre tentando aprimorar as suas leis. A gente pode ver hoje em dia, nós temos muito mais civilidade do que tivemos anos atrás. A escravidão era aceita pela sociedade, havia escravatura, né? Havia escravidão. Hoje não há mais, certo? A gente sabe que ainda há em alguns lugares. Mas a humanidade evoluiu, não foi? As mulheres não tinham direito nenhum, as mulheres nem votavam. Hoje em dia, mudou bastante. A cultura do mundo, de modo geral, vai tentando melhorar. As crianças, eu me lembro antigamente, as crianças podiam trabalhar, ajudavam em casa, trabalhos menores, ganhavam um dinheirinho, levavam para casa. Tinha alguns pais até que falavam: filho, você vai trabalhar para aprender a dar valor por dinheiro. Mas o mundo começou a ver trabalho infantil forçado, escravidão infantil. Então a sociedade aboliu o trabalho infantil. O mundo vai sempre tentando, a cultura do mundo vai tentando, mas continua sempre a acontecer violência, tristeza, depressão, pornografia, etc, etc. Até que nós temos recentemente uma tentativa, uma proposta de evolução dos direitos civis que surgiu nos Estados Unidos a partir do ano 2020, chamado cultura woke, W-O-K-E, cultura woke. Isso é um termo em inglês que significa acordado, consciente. E essa cultura woke, que a gente está vivendo debaixo dessa influência, especialmente aqui no Ocidente, enfatiza muito o racismo, para tentar que não haja discriminação.
Mas quanto mais o mundo enfatiza a diferença de raças e etnias, mais tem separação. Essa cultura woke enfatiza sexismo, começa a separar as pessoas com termos como homofobia, transfobia, feminismo, e de novo, com boa intenção, começa a separar. E aí surge Black Lives Matter, vidas negras importam, mas acho que todas as vidas importam, não é? Todas as vidas importam. E começa a surgir divisões na sociedade. A cultura do mundo vem tentando aprimorar. A gente hoje em dia tem privilégios para os idosos. Isso é bom, é bom. Eu já tô vivendo esses privilégios, irmãos. Tem que ter alguma coisa boa, né, com a idade. A primeira vez que eu deparei dessa melhoria social foi quando eu estava no aeroporto, a primeira vez, numa fila de embarque, e aquela atendente veio para mim e falou: olha, senhor, a sua fila é ali. Eu falei: não, eu sou do grupo 3. Ela falou: não, a sua fila é ali. Eu falei: mas por quê? Ela falou: prioridade, senhor. Prioridade. Hoje as gestantes têm alguns privilégios. A sociedade tenta, a cultura do mundo até tenta. Mas, irmãos, a gente continua tendo tristeza, depressão, segregação, violência, prostituição, abuso infantil. Sabe por quê? Porque este mundo jaz no maligno. Nós que somos cristãos, nós que sabemos que existe um mundo espiritual, este mundo está nas mãos do príncipe deste mundo. E é por isso que Jesus Cristo fala para nós, os discípulos: vocês não são deste mundo, vocês são do céu. A sua cultura não pode ser a cultura do mundo. Tome cuidado com o que você está se influenciando. Não estou dizendo que você não deve se atualizar, deve se atualizar. Eu me atualizo, não tanto quanto gostaria. Mas você tem se alimentado da cultura do céu? Você pertence a este reino, não a este reino. Amém? E vou dar só um exemplo radical de quando Jesus falou: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Mas isso foi há 2000 anos atrás. Ainda bem que eu estou no século 21. Ainda bem que nós somos civilizados. Hoje, nesses dias, estão morrendo 35 cristãos por dia na Nigéria, só na Nigéria. Você sabia? Estima-se que até este mês 150 mil cristãos já morreram na Nigéria. Por quê? Porque são cristãos. Esse é o nosso mundo. Mas eu quero falar para você agora as boas novas. Você não pertence a este mundo, você está de passagem aqui. Aleluia. Nós temos responsabilidades enquanto aqui, mas nós estamos de passagem. Então eu quero falar para você um pouco da cultura do reino. Eu estou falando do reino do céu, o reino de Deus. Não é por acaso que Jesus nos ensinou a orar assim, e a oração é muito importante. Não despreze o poder da oração. Deus fala: muito pode por sua eficácia a oração do justo. Confesso para você que eu não tenho muita tendência de orar. A minha tendência é mais de ler. Mas o Espírito Santo tem me ensinado a orar, porque a oração faz a diferença. E Jesus disse assim: quando você orar, você diga: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no reino do céu. Você tem feito isso? O reino do céu tem que vir. O reino do céu tem que vir para minha casa, tem que vir para minha família. O reino do céu tem que vir para o meu trabalho. Eu vivo aqui, eu tenho os pés na terra, mas minha cabeça está no reino do céu, porque eu não sou daqui, nem você. Aleluia.
Assim, Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Os reinos vêm e vão, as leis são alteradas, até alguns países desaparecem, né, são invadidos, mas Jesus falou: mas a minha palavra não passará. Ele é um reino inabalável, e no dia que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você é transportado de reino. A palavra fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você muda de reino. Aleluia! Você muda de reino. E a cultura do reino se baseia no amor. Esse aqui é a constituição do reino dos céus. A criança falou: deixa eu ver no mapa, né? Aleluia, o mapa do céu. E quando perguntaram para o Senhor Jesus: qual é o maior mandamento, Senhor, do Pai? Jesus disse: o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. E o segundo mandamento, tão grande quanto o primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aonde fica então o racismo, o sexismo, as divisões? Perguntaram para Jesus: ah, sim, Senhor, amará o próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Perguntaram para Jesus. Tudo bem, eu sou corintiano, eu vou amar o corintiano, que eu nem conheço, mas ele é corintiano. Agora o palmeirense? Quem é o meu próximo, Jesus? Tá, eu sou africano, ele é brasileiro, ele é meu próximo? Quem é meu próximo? E aí Jesus contou uma história do samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus, e Jesus conta uma história de um judeu que foi assaltado, espancado, quase morreu. Estou abreviando a história, né? 2 judeus passaram por aquele judeu, um sacerdote, um levita, passaram de largo, e um samaritano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Aquele samaritano vê aquele judeu, com roupa de judeu, ele sabia que era judeu. Ele parou para ajudar o judeu. Levou o judeu na sua mula até uma estalagem, uma hospedaria. Falou: olha, eu estou indo trabalhar, estou indo viajar, eu não vou poder cuidar dele agora, cuida dele para mim. Tem aqui um dinheiro adiantado, e quando eu voltar, se gastou mais alguma coisa, eu vou pagar, cuida dele para mim. Toma conta dele. E Jesus falou: quem foi o próximo daquele judeu? Os 2 judeus? Foi o samaritano. No reino dos céus não tem divisão, não tem branco, negro, japonês, chinês, africano, não tem homem, não tem mulher, não tem rico nem pobre. No reino dos céus todos importam, todos são importantes. E a liga é o amor. É o amor. Jesus morreu por todos nós. Ah, se esse mundo vivesse os padrões do reino do céu. Você concorda? A gente já sabe disso e vive como se não soubesse. Porque Jesus falou: agora que você sabe, tem uma missão para você. Qual é a missão da igreja? Vão por todo o mundo, interfiram na cultura do mundo, vão por todo o mundo e preguem as boas novas. Contem para eles que existe um céu, que existe uma cultura celestial, que existe Jesus Cristo, que morreu por todos nós, que nos ama. Falem para eles. Todo aquele que crer e for batizado para matar o velho homem, será salvo. Essa missão
graças a Deus, é só dos pastores, apóstolos. Será? Essa missão é nossa. Jesus falou: vocês, meus discípulos, vocês são a luz do mundo. Até parece que Jesus estava querendo dizer que o mundo está em trevas. Aliás, será que o mundo está em trevas? Se você bobear e ficar muito tempo vendo só as notícias, você pode até entrar em depressão, fala a verdade. Só tem... O mundo jaz no maligno, mas não é para desanimar não, porque você é luz. Jesus falou: vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. E ninguém acende uma luz e coloca debaixo da mesa, mas coloca no alto para iluminar toda a casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, e que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Eu não gosto muito de fazer isso e quase nunca faço, mas eu queria pedir para você falar para quem está do seu lado: você é a luz do mundo, meu irmão. Vê se ele tem cara de luz. Você é a luz do mundo. É isso que, amém? É isso que Deus espera de nós. Não dá para ficar escondido, não pode ficar escondido, porque o mundo... Irmão, tem uma palavra na Bíblia que diz assim, lá em Romanos: a criação de Deus geme e suporta angústia, e a criação está aflita, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Está esperando a nossa manifestação. É só levar as boas novas. Conta para ele o que Jesus já te fez. Conta para ele como você era antes de Jesus. Eu, antes de Jesus, eu era meio macambúzio. Você conhece essa palavra, macambúzio? Eu era muito fechadão, pensava só em mim, eu era diferente. Eu sei que ainda não sou tão bom assim, mas eu posso te contar a diferença que Jesus fez na minha vida. Paz, alegria, saúde e prosperidade. Essa é a cultura do reino dos céus. Mas eu vou convidar você a abrir agora a palavra de Deus para uma coisa que eu acho que é chocante. Quais são as nossas armas? Aleluia, que Deus nos deu armas para a gente prevalecer neste mundo que não é fácil. Veja lá a palavra em 2 Coríntios, capítulo 10. Você vai conhecer as suas armas. 2 Coríntios 10. Vamos ler do 3 ao 5. 2 Coríntios 10, 3. Segunda Coríntios 10, 3. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, quais são as fortalezas que nós destruímos? Assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Quando você conhece a palavra de Deus, você conhece Jesus. E essa é a nossa arma. Destruir todos os pensamentos que afastam as pessoas de Deus. Você sabe que a palavra de Deus fala que o Deus deste século, o Deus deste mundo, em outra versão, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz de Cristo não resplandeça sobre eles. Sabe a bênção que a gente sempre fala, a bênção de Abraão? O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça. A luz do Senhor não resplandece nos incrédulos, porque o Deus deste mundo cega o entendimento. E as nossas armas são poderosas em Deus para destruir os pensamentos que afastam as pessoas de Deus e que te afasta de Deus, que tenta roubar a sua fé. A Bíblia fala que o que vence o mundo
Este mundo é a nossa fé. Quando a palavra fala, tudo posso naquele que me fortalece, eu creio. Porque eu mesmo, por mim, não posso nada. Mas nele eu posso todas as coisas. Eu posso cair e levantar de novo. Eu posso ficar doente e lutar pela cura. Eu posso perder a esperança e recuperar a esperança de novo. Nele eu posso ser indesistível. E quem fala aqui não é um jovem de 18 anos que não passou nada na vida ainda, né? É alguém que já passou muita coisa. Em nome de Jesus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Jesus. Porque você não é desse mundo, as tuas armas não são desse mundo. Aleluia. Eu quero ler com você agora Romanos 1, veja lá, Romanos 1,16. Toma posse desse padrão do reino de Deus, da cultura do céu. Romanos 1,16. Essa é a cultura do céu. Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Sabia que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, o meu justo viverá da fé. A cultura do céu se baseia em fé, crer em Deus. E quantas vezes o mundo quer nos fazer não crer em Deus? Eu vi essa semana, uma matéria que me deixou triste, da Espanha. Eu tenho acompanhado alguma coisa sobre a Espanha. Uma matéria na televisão estatal que dizia assim: o preocupante crescimento dos evangélicos na Espanha. Eu nunca vi alguém falar o preocupante crescimento dos terroristas, ou dos extremistas, ou de religião X, Y, Z. Mas o preocupante crescimento das igrejas, dos evangélicos na Espanha. Estima-se que atualmente 1,5 milhão de pessoas na Espanha são evangélicos. Olha que perigo, preocupante. Em 40 milhões de pessoas, 1,5 milhão é preocupante. Nós não somos desse mundo. Nós incomodamos o príncipe desse mundo. Mas você carrega a centelha de vida, de paz, de alegria. Você é a luz do mundo. Não deixa a tua luz apagar. Porque Jesus falou que você é luz, mas se a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. Não deixa a sua luz apagar. Pede para o Espírito Santo. Não deixa de congregar, não deixa de ler, não deixa de orar. A chama do altar deve arder continuamente. Aleluia. E eu quero ler 2 versículos que são bastante chocantes. Veja o 18, 19 de Romanos. 18, 19 e 20. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Não deixam que as pessoas conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa alguma. Na sua versão fala que os seres humanos são inexcusáveis, né? Quer dizer, eles não têm desculpa para não crer em Deus. A própria criação manifesta o poder de Deus. Mas Deus fica muito irado com aqueles que impedem os outros de conhecerem a Deus. Porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para nós os que cremos.
Você sabia que essa palavra é salvação e poder de Deus para você? E para os que se perdem é loucura. Aleluia. Então eu quero agora completar falando uma coisa importante sobre a cultura do reino. A cultura do reino neste planeta Terra, ela é estabelecida pela Igreja de Jesus. Jesus implantou a sua igreja aqui, a sua eclésia, para trazer a cultura do reino dos céus. Ele falou, eu vou edificar a minha igreja, a minha eclésia, né, em grego, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Onde entra a igreja de Jesus, seja na Rússia, na China, no Japão, na Nigéria, no Brasil, o reino dos céus chegou. Chegou o reino dos céus, a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E, irmãos, está na hora da gente tirar aquela ideia da nossa cabeça de que igreja é isso aqui, ó. A igreja não é templo, igreja é isso aqui, são pessoas. Vamos mudar esse paradigma. Isso é um problema de tradução da Bíblia. Quando Jesus disse assim, eu vou edificar a minha eclésia, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eclésia quer dizer assembleia, reunião de pessoas que se juntam com o mesmo fim, com o mesmo propósito. Já existia eclésia na Grécia, existia eclésia em Roma, com esse nome, eclésia. E Jesus usou essa palavra, eu vou edificar a minha eclésia. São pessoas que se reúnem. Aqui está a igreja. Amém? E aonde Jesus põe uma igreja, a cultura do reino do céu chega. E a gente influi a cultura do mundo. A gente leva a paz, a gente leva a alegria, leva a esperança, leva a salvação. Você é agente do reino do céu. Você faz parte da igreja, da eclésia de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E uma das características da eclésia de Jesus, dessa reunião dos santos, é que não tinha quantidade para reunir. Aliás, eles eram perseguidos, eles não podiam se reunir no templo, eles iam no templo dos judeus, porque eles eram judeus, né? Os primeiros cristãos eram judeus, e eles não tinham Bíblia. Imagina que você tem Bíblia e não lê a sua Bíblia. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham a Escritura. Eles iam na sinagoga ou no templo para ler o rolo da lei, ali tinha a lei. Mas se ele se identificasse como cristão, ele era morto. Então eles iam no templo, mas nas casas que eles se reuniam, nas casas, ali eles tinham comunhão, aí a eclésia estava junto. E uma característica, vamos ler ali em Atos, a primeira vez que a eclésia é falada de eclésia, depois que Jesus falou, primeiro Jesus fala, vou edificar a minha eclésia. A primeira vez que depois aparece a eclésia é em Atos capítulo 2, os primeiros discípulos, a igreja de Jesus estava nascendo. Então, olha, em Atos 2, 42, Atos 2, 42, e continuavam firmes, perseveravam, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Quando a eclésia se reunia, eles tinham comunhão, eles partiam o pão, eles comiam juntos, eles faziam orações e eles estudavam a doutrina dos apóstolos. Porque lembra, eles não tinham ainda a Bíblia, eles nem tinham a Torá, o Antigo Testamento, não tinha tipografia, a Torá ficava lá na sinagoga e olhe lá, né? Mas eles tinham o ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos conviveram com Jesus 3 anos, e eles tinham o ensinamento dos apóstolos. Hoje nós temos os ensinamentos aqui, aleluia! E eles então se reuniam, eles comunham juntos, eles partiam o pão. Isso é uma característica muito legal de comunhão ao redor de uma mesa. Isso tem sido perdido com a cultura do mundo. Eu me lembro, quando eu era pequeno, e depois até jovem, meu pai sempre falava, almoço e janta, eu quero a família na mesa, a
A família tem que estar junta na hora das refeições. Ele aprendeu isso com o pai, que aprendeu com o pai, né? E eu aprendi isso. A família fica junta na hora das refeições, para ter comunhão. Hoje em dia, que perigo é a internet, né? Às vezes um come na sala, um come no quarto e nem se fala. Mas a igreja se reunia nas casas e eles tinham comunhão, eles partiam pão juntos, eles comiam juntos. Ali tinha um amor cristão em ação. Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muitos vai esfriar. As pessoas estão sendo segregadas, não é? E Jesus fala, estejam juntos nas casas, estejam juntos no templo, estejam juntos, compartilhem o amor, estudem a palavra, orem uns pelos outros. Isso é a cultura do reino de Deus. Vamos fazer essa cultura valer, amém? Aleluia. Atos 2, 46 e 47. Atos 2, 46 e 47. Nós estávamos aí em Atos 2, 42, né? Veja, 46. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Irmãos, esse amor cristão, essa cultura do reino, é tão contagiante que eles convidavam os estranhos e eles vinham e viam aquele amor e eles ficavam. Era um ambiente pesado. Eles eram perseguidos pelos romanos e pelos próprios judeus, mas o amor superava todas as coisas. E no meio de toda a perseguição, a igreja de Cristo cresceu tanto, porque o Senhor mesmo acrescentava a cada dia, porque cada vez que eles se reuniam numa casa, um orava pelo outro, um repartia o pão com quem não tinha, e eles tinham amor, eles tinham acolhimento, que isso começou a ganhar a cidade toda, Jerusalém. 2 semanas depois do Pentecostes, metade de Jerusalém já era cristã. Vamos ver, dê uma olhada em Atos 5, 17. Eu estou falando isso porque isso vai acontecer aqui em Ubatuba, viu, irmãos? Já estou profetizando. Na verdade, eu estou só falando que Deus já avisou. Atos 5, 17. Então o grande sacerdote, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. E sabe o que eles fizeram? Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Aqui não foi Pedro e João, aqui foram os apóstolos, não fala quantos, dá a entender que foram todos. Prenderam os apóstolos. Você imagina, a igreja de Cristo estava nascendo e os apóstolos todos foram presos. A igreja ia morrer no ninho, estava nascendo e ia morrer. Já pensou? Mas olha o que Deus fez. Olha o verso 19. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. O anjo do Senhor abriu a porta e soltou os apóstolos. Irmão, você precisa saber de uma coisa: nada pode parar a igreja de Jesus. Nada. Nenhuma perseguição. Nada pode parar. Quando precisa, em ato extremo, Deus manda um anjo. Você faz parte desse reino. Seja forte, seja valente, seja corajoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos a igreja de Cristo. E os apóstolos então foram soltos, e aí foram levados à presença
de novo a presença dos que os prenderam, e veja aqui o versículo 28, o sacerdote e os saduceus falaram para eles, no versículo 28, nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem, Jesus, e o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém, e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos que tinham sido presos, agora estavam soltos, disseram, nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Vocês encheram toda Jerusalém dessa doutrina, desse ensinamento. Irmãos, em pouco tempo, a eclésia, a igreja de Jesus nas casas, encheu toda Jerusalém. Será que isso pode acontecer em Ubatuba? Eu às vezes tenho pedido a Deus que me ajude a ver as pessoas com os olhos de Cristo. Então às vezes quando eu vou no calçadão, nós temos um calçadão, né? Procura reparar o semblante das pessoas. Procura reparar o semblante das pessoas nas filas da casa lotérica, nas filas naquela espera do banco. Procura reparar no semblante das pessoas. Procura reparar o semblante das pessoas. As pessoas estão tristes, estão sem esperança. E às vezes eu tenho tido a oportunidade de perguntar para alguém, ontem mesmo, no posto de gasolina, o rapaz que sempre me atende, eu nunca tinha perguntado nada, eu perguntei, como é que você está? Como é que está a sua saúde? Fiz essa pergunta. Ele começou a me contar a vida dele. Você é a luz do mundo. A igreja pode ganhar essa cidade, porque a gente tem a mensagem que essa cidade precisa. A gente tem Jesus. E mais do que isso, nós temos o poder do Espírito Santo. Você pode orar e a pessoa pode receber cura, pode receber paz, ela pode receber libertação e recebe. Aleluia! Então essa é a nossa missão, irmãos. Essa é a nossa missão. Jesus falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu. A cultura do céu está ali, o poder do céu está ali, onde estiverem 2 ou 3. Então eu quero te dar uma boa notícia. A gente vive de boas notícias, né? Graças a Deus, de glória em glória, de graça em graça. Na próxima quarta-feira agora, depois de amanhã, a gente não vai ter culto aqui na igreja. Ai, meu Deus! Mas sabe por que a gente não vai ter culto? Porque nós vamos ter reuniões nos lares. A gente vai começar nessa quarta-feira agora, dia 15. Amém? Então você não vai ficar órfão, pelo contrário, você vai ser bem acolhido, porque aqui nós somos muitos, e isso é bênção, mas não tem assim uma afinidade maior, um cuidado, um pastoreio mais pessoal. Então a gente vai se reunir nas casas, a gente vai chegar numa hora que a gente vai ter Agape House em cada bairro de Ubatuba. Nós ainda não temos em todos. Mas então eu quero até sugerir para você, depois você vai ali atrás na mesa da integração, se você quiser, né? Deixa o seu nome, o seu telefone e o bairro que você mora. E a gente vai tentar encaminhar você para o Agape House mais próximo da sua casa. E se não houver um Agape House perto da sua casa, a gente vai pedir a Deus e vai criar um Agape House lá. Aleluia! Amém? Posso ouvir um amém? Então a gente vai estar espalhado pela cidade, abençoando. E sabe, cada Agape House ali vai ter palavra de Deus, vai ter comunhão, vai ter partir do pão, vai ter oração. A vida do reino vai fluir. E quando a gente vem na casa do Senhor, nessa casa maiorzona, é para louvar e compartilhar as maravilhas do Senhor. E claro que aqui também Ele faz grandes maravilhas. Mas imagina assim, 10, 15, 20, 50, 100 casas estiver acontecendo isso. Em pouco tempo vai acontecer aqui o que aconteceu em Jerusalém. Amém? Aleluia? Vamos ficar de pé? Eu quero convidar você a entrar nesse mover.
nesse novo mover que Deus está dando para nós, mover santo, mover abençoado. Vocês não são deste mundo, eu também não sou, Jesus disse. Quanto mais você for impregnado pela cultura do céu, meu irmão, mais você vai ter vontade de ficar junto com Deus e com o povo de Deus. Mais você vai ser atraído pela palavra de Deus e vai ter vontade de ficar com Ele. Eu quero fazer uma oração por você agora, posso? Eu quero pedir a Deus que a alegria que eu tenho, você receba em porção dobrada. Quero pedir que a fome que eu tenho pela palavra, você receba em porção dobrada. Eu quero pedir que a fé que eu tenho, você receba em porção dobrada. Eu quero pedir a Deus que a cultura do reino esteja no seu DNA. Não só nas suas células, não só correndo no seu sangue, mas que a cultura do reino do céu esteja no seu DNA. Porque você não é desse mundo, você é do céu. Você é embaixador do céu. Você é príncipe, você é princesa. Nunca mais deixa que o diabo te subestime, que ele pise em você. Porque a palavra fala que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então eu quero fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero ligar na terra para que seja ligado no céu. Este povo, Pai, que está aqui, este povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor, receba agora, em nome de Jesus Cristo, uma porção maior de fé, receba uma porção do céu, que o Senhor esteja novamente tocando no seu DNA, na sua essência, no seu ser. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que a partir de agora, a tua vontade será a vontade do Pai. Eu quero profetizar que a alegria de Deus agora será a tua alegria. Eu quero profetizar que as bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançarão todas as vezes que você precisar. Eu quero profetizar que quando você levantar os olhos para o céu e falar, Pai, em nome de Jesus, você vai poder entrar na sala do trono por um novo e vivo caminho, que é Jesus. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor te proteja, em nome de Jesus Cristo, cidadão do céu. Você é a luz, que o seu rosto resplandeça como o rosto de Moisés resplandecia, porque a glória dele era passageira, mas a nossa glória é eterna. O Espírito Santo habita em você, em nome de Jesus, amém, aleluia, amém, aleluia. Você pode falar para o seu irmão que está aí do seu lado, meu irmão, Jesus te ama, Jesus te ama, a gente é família, e essa cidade é de Jesus, em nome de Jesus Cristo eu declaro isso. Nós vamos encerrar com a bênção sacerdotal e o toque do shofar, dos pequeninos que vem o perfeito louvor, mas antes, eu quero fazer com você uma oração que eu já fiz de manhã cedo. Não sei se você viu essa notícia, que tem uma frente fria chegando em Ubatuba esta noite, uma frente fria, na verdade um ciclone, né? Um ciclone que está vindo do Uruguai e da Argentina, e pode chegar em Ubatuba essa noite, com ventos de 80 km por hora, ondas, enchentes. Então, nós já oramos de manhã, eu quero orar de novo agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco em concordância com os meus irmãos, e eu peço livramento para a nossa cidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse vento, esse furacão, esse ciclone. Eu peço, Pai, que os teus anjos estejam barrando, Senhor, para que não entre nos limites da nossa cidade, Senhor. Eu peço esse livramento, Pai, que quando esse ciclone entrar, se entrar, seja com vento fraco, Pai, tranquilo,
protege as nossas casas, nossas famílias, nossos bens. Nós colocamos a nossa cidade nas Tuas mãos e peço livramento santo em nome de Jesus. O Senhor pode alterar o curso desse ciclone e eu te agradeço porque o Senhor fará em nome de Jesus Cristo, para a nossa alegria, para a Tua glória, Pai. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Agora vou chamar, estão aí quem mesmo, o tocador do chofar e quem vai nos abençoar? Não? Estão chegando. Irmãos, olha, os pequenos hoje nos deram uma lição, né? Que bênção. Olha, nós já temos um baterista, hein? Um novo baterista. Que perfeição, meu Deus! O violão, a voz, o teclado, olha, as crianças estão de parabéns. Os que falaram, os que oraram, os papais, mamães, avós estão de parabéns, seus filhinhos são do céu mesmo. Vamos só esperar que o Johan vai dar a bênção. O Nicolas vai tocar o chofar. Johan, pode vir. Paz, varão. Tudo bom? Paz. Pode tocar. Paz, igreja. Eu vou orar o Pai Nosso em hebraico. Yevareha Adonai veish mereha, Yae Adonai panaveleha vihunika, Isa Adonai veish mereha, Yae panaveleha veiasem leha shalom. Glória a Deus. Dos pequeninos o Senhor suscita o perfeito louvor. Shalom, meu irmão. Deus te abençoe.